O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê que o cenário hoje da cidade é especial. Um dia feriado, muita gente faz um planejamento, já considera o feriado a partir da sexta-feira à noite. Já existe um termo oficializado, feriado prolongado. Nesse prolongamento, algumas coisas são enfocadas. Não faz muito tempo nós lemos esse Evangelho. É um Evangelho que suscita algumas curiosidades. Jesus fazer o bem incomodava. Os apóstolos também. Às vezes incomodava até os apóstolos. Mas depois do Pentecostes, os apóstolos aprenderam a fazer uma releitura mais profunda do relacionamento do homem para com o homem, da humanidade para com a humanidade,
e da humanidade para com a divindade. Pentecostes iluminou a compreensão para a intimidade do ensinamento de Deus. Quando não eram os apóstolos, que ignoravam certas posturas de Jesus Cristo, era a comunidade. Zaqueu era um pecador público. Os cobradores de impostos em geral eram considerados assim. Mateus, que Jesus chamou e ele se transformou num apóstolo, era pecador público. Virou um apóstolo, santificou-se, converteu-se. Zaqueu também não virou apóstolo, mas recebeu a salvação. Isso dito por Jesus, que é o Salvador. Devia ser uma pessoa esperta, com uma inteligência razoável. Não conhecia Jesus, mas ouvi falar dele como algo extraordinário. E ele teve interesse de conhecer. O Evangelho disse, ele demorou a conhecer porque ele era muito baixo. Jesus andava sempre rodeado de uma multidão. Aí ele não viu. Aí Jesus estava lá, tinha que subir uma montanha. Aí veio o sermão da montanha. Ou então entrar na barca, o povo ficava na laje, dentro da barca, para ter um local mais visível. Zaqueu subiu numa figueira. Ele disse, passando aqui eu vi. E realmente a figura de uma pessoa extraordinária, só a presença já é marcante. Eu me lembro, uma vez eu estava em Paris e assistir ao ensaio de uma peça de Tchaikovsky por um regente da Orquestra Sinfônica de Moscou. Quer dizer, Tchaikovsky, o compositor, era russo, e esse maestro Constantino também era russo. Aí eu soube disso, fui ao teatro para assistir ao ensaio. O regente da Orquestra Sinfônica de Paris veio acompanhando o maestro Constantino, russo, para o ensaio. Vinha pelo corredor. Eu me lembro a presença dele, do Constantino, trouxe um impacto para o ambiente. Ele muito simpático, gorducho assim, baixinho também. Quando ele começou a dirigir a peça, no início da peça, dava para se ver que por trás daquela figura havia uma história de compreensão musical, de compreensão do autor Tchaikovsky, que era russo. O gesto dele marca, porque é extraordinário. Ele é uma pessoa
que não tem nada na cabeça nem na história da vida, tem um conjunto de coisas. A gente Jesus, com toda a eternidade, com toda a infinitude, com tudo em grau supremo. Sem herança de defeitos, sem vícios, sem nada, uma pessoa limpa. Até mesmo do ponto de vista humano, um negócio transparente. Zaqueu tinha vontade de conhecer. Jesus passou, e aí vem o que há de surpreendente, é a graça. A graça é maior do que o vento. Às vezes nas orações a gente diz isso. Deus vai conceder mais do que você pediu. É uma coisa impressionante. Zaqueu nunca viu Jesus, Jesus nunca viu Zaqueu. Quando menos espera, Jesus diz: Zaqueu, diz o nome dele, desça daí depressa que eu vou para a sua casa. Zaqueu desceu depressa, foi para casa, e a partir daí começou o ambiente de críticas. Isso aí não deve ser grande coisa. Marcou um encontro com um pecador na casa dele, não vale nada, deixou aí. Começaram as críticas a Jesus. Foi preciso dizer assim: o médico é chamado para quem está doente. Eu também, minha missão é para quem está perto. O médico cura o doente, a doença. Eu perdoo os pecados, ele se salva. São tarefas diferentes. Um dia desses eu disse aqui, São Lucas gosta muito da expressão hoje. Ele ressalta o hoje de Jesus. Só nesse evangelho a salvação entrou na tua casa. Hoje. Mesma coisa ele disse, como resposta de Jesus ao ladrão Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. O mesmo hoje, ele disse: hoje eu devo estar na tua casa. Aqui no mesmo evangelho. E ele estando na sinagoga em Nazaré, onde ele se criou, ele leu um trecho, aí disse: hoje isso aqui se realiza em mim. Isso que o profeta Isaías está dizendo sou eu. Aí usou o hoje. Zaqueu não conhecia, mas buscava. É um dado importante. Ele não conhecia Jesus, mas buscava conhecer. Ele não era convertido, mas essa busca traria a conversão. E Jesus Cristo, que sabe todas as coisas, como Deus, lia essa trajetória dele. Ele cobra
dispostos a mais, e enricou a mais também. Isso desagrada a Deus. Ele vai de encontro às suas criaturas, aos seus filhos, às suas imagens e semelhanças. Desagrada. Estoque, desagrada. Jesus sempre dá como referência alguém que administra. Você não é o dono da propriedade, você é o administrador. Como nós não somos donos de quase nada, somos administradores, inclusive da vida. Quando a pessoa diz assim, eu sou dono de mim mesmo, eu faço como de mim, você não é dono, você não cataloga certas coisas, você não gostaria de acontecer isso, aconteceu. Você gostaria de viver mais 10 anos e não vive? Você queria até pôr fim à sua vida em poucos dias e já está com vários anos. Não é dono, é administrador. É por isso que a igreja não pode tomar certas posições, porque ela não é dona do mecanismo da vida da igreja, do mistério da salvação. Ela não é dona disso, é administradora. Quando perguntam ao Papa Francisco, pode haver isso? Vamos estudar, para ver se pode, para ver se a igreja entende que há um passo que dá margem a esse novo conhecimento, ou a essa nova postura. Senão ele não pode. Enquanto não encontrar o passo deixado por Jesus Cristo, a igreja não pode tomar uma posição diferente. Por quê? Porque a igreja não é dona da obra da salvação, ela é administradora. Zaqueu não esperava que Jesus chamasse o nome dele. Pensava que Jesus não conhecia, não sabia de nada. Surpreendeu-se com isso. Ainda mais, Jesus não esperou que ele convidasse. Jesus se convidou, porque sabia que ele queria. Vá depressa para a tua casa que eu chego já lá. Aí lá, eu vou terminar, eu sei que às vezes demora demais. Dizendo uma coisa, como a gente precisa estudar a vida inteira. Mas Zaqueu começou pelo que ele sabia que Jesus se sentia ofendido com o comportamento dele, profissional. Jesus não perguntou nada, entrou na casa, a casa de um chefe de cobradores de impostos, muito rico. Quando Jesus entrou na casa dele, suscitou críticas negativas por parte dos que viam. Aí veio lá de Zaqueu. Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus: Senhor. Aí começou a debulhar aquela página cheia de sementes maliciosas. Limpou a página. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres.
Era isso que Jesus queria ouvir. E se defraudei, como de fato defraudou, todo mundo sabia, vou devolver 4 vezes mais. Por que 4? Porque não eram 3 vezes, 2 vezes, o dobro. 4. Se a gente ler mais, vai encontrar o 4. Na lei mosaica, lei de Moisés, quando alguém extorquia outro, o castigo era devolver o que foi extorquido mais 1/5 do valor. Quer dizer, na lei de Moisés, se uma pessoa cobrasse 50 a mais, 50, ele tinha que devolver os 50 e mais 1/5 de 50, que é 10. Então ele tinha que devolver 60. Quem extorquiu 50 é qualquer coisa, direito para limpar a sua dívida, ele teria que devolver os 50 e mais 1/5 de 50, que é 10. Então devolvia 60. Lei de Moisés. Na lei romana era o quádruplo, é os 4% de Israel. Quem extorquisse 50 teria que devolver 200. É uma diferença. Já que fariseus estavam usando a regra mais drástica, teria que usar a regra romana, que era mais drástica do que, de preferência, a regra mosaica, que era mais suave. Entre 60 e 200 não há comparação. Então, quando ele disse eu devolvo o quádruplo, ele estava seguindo a lei romana, cujo castigo era devolver 4 vezes mais, o quádruplo. E aí Jesus Cristo viu que ele estava buscando o que havia de mais arraigado na sua tradição de extorquir, de enriquecer, os seus meios inadequados de enriquecer. Aí Jesus disse: desse aí se espera 1 milhão. Hoje entrou a salvação na tua vida. Que realmente, quanto era que Jesus Cristo estava devolvendo? Sem ter extorquido? Vida eterna, salvação eterna, felicidade eterna. Aí não tem número de. Quer dizer, se para a tradição humana devolver 4 vezes mais já era muita coisa, imagine a quem ofendeu a Deus com toda essa parafernália de cumprimentos errados, maltratando o próximo, ofendendo a Deus. Aí Jesus troca isso pela vida. Realmente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, surpreende com o seu conhecimento
com o seu perdão e com o percentual de medidas da sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.